Salve, salve família Elite Trader, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite. Segundamente, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte do time Elite Trader. Que time, Alch? Esse aqui, turma, que está aqui inscrito no YouTube, que gosta do nosso canal, que curte nossos vídeos, que comenta, que está diariamente aprendendo, que está lá no Telegram, né, no nosso canal lá, que é nosso mentorado também. Galera, meu eterno, tá? Minha eterna gratidão a todos vocês. Sem vocês, o Elite não seria Elite. Beleza? Então, turma, vou falar uma parada muito séria aqui com vocês hoje. A real mesmo, tá? A real. Vejo que muita gente, fica visualizando o erro. Fica visualizando o erro. Quando a gente foca no erro, automaticamente vamos errar. Turma, isso é claro. Isso é claro. O que é para você entender com erro? Porque diariamente a gente comete erros. O que você tem que entender? Você tem que ver, assumir que você errou, não foi como combinado, não era para você ter feito aquilo, tá? Apenas rever o erro. Ah, eu errei por isso e por isso. E bola para frente. Passado. Foca no futuro. Foca no presente. Faça diferente. E eu vou falar, turma, se você fica focando no erro e não no acerto, vai ter mais erros do que acerto. E a quantidade assertiva que você tiver não vai suprir a quantidade de erros que você já errou, tá? O único detalhe que vai fazer diferença é o gerenciamento e a disciplina de seguir ele. Isso é base. Base. Galera, isso é base. Se você não tem disciplina para seguir com o seu gerenciamento, não tem controle emocional, com o seu próprio planejamento, desculpe me falar, mas essa profissão não é para você. Não é para você. Ou você se controla, ou você vai ser controlado. É assim que funciona. Aqui não tem nenhuma criança para ficar escutando historinha triste, nem nada. Assume seus erros, assume que você precisa de ajuda, assume que não é todo dia que vai ter ótimas oportunidades. Assume, turma. Assume. Quando você assume, aceita seu risco, você pode se diferenciar dos outros. Isso aqui, turma, é uma profissão, não é um mercado para crianças. Todo mundo aqui é adulto e sabe muito bem cuidar do seu próprio dinheiro. Ou você dá valor, ou ele é desvalorizado. E aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Certo? Então, galera, vamos lá. Vamos comentar aqui o pregão de hoje. Claro. Hoje foi espetacular. Sinceramente, espetacular. Estava dando uma live aí, pessoal, lá da Fora da Curva, que é o nosso projeto lá dentro da comunidade. Para quem não sabe, a gente tem uma comunidade, né, onde o pessoal tem acesso ao refinamento. E aí a gente está entregando mais outro conteúdo lá em cima, né, que é a nossa Faculdade Trader. É um semestre de lives. Galera, pica das galáxias. Vai sair muito projeto bom dali. Então eu estava dando essa live e a gente veio comentando aí sobre suporte e resistência, como devemos considerar, o que é um suporte, o que é uma resistência. Será que dá para operar só suporte e resistência? E esse foi o assunto de hoje da nossa live, que inclusive deu para realizar a operação só com suporte e resistência. Incrível, turma, incrível. Então vamos lá. Bacana. Vocês sabem, ontem teve uma notícia aí escrota. Pá, pegou descendo o dólar. Tá? Travou no topo, ó. Não rompeu o topo. Independente da notícia que for ocorrer, ela só antecipa uma movimentação que duraria horas. Ela traz para minutos. Tranquilo? Então só buscou o topo, não rompeu o topo, não é igual técnica.
igual a técnica. Puf, despencou. Rompeu o fundo, ou seja, então deu continuidade aí na movimentação de baixa. Então o preço está caindo. Só que temos um detalhe, que a gente sempre bate aqui na tecla, e quero que vocês escutem e aprendam isso. Seguimos a movimentação do dia, que inclusive, galera, tem agora, tá, de coração, o nosso novo projeto, Nova Era, tá? Não é curso, não é nada, é simplesmente para ajudar todos vocês a entender como seguir o preço, definir alvos, enfim, um resumão, tá? Vamos estar aplicando aí diariamente que eu digo, segunda, quarta e sexta, durante um mês, vai ser um projeto revolucionário, turma, revolucionário, tá? Eu tive essa ideia um tempo aí, 2 dias atrás, tinha conversado com Deus e Deus abriu essa porta aí, me mostrando que eu poderia ajudar mais e mais pessoas, beleza? Não é curso, tá? É apenas um ensino aí renovado, turma, tá? Renovado. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser fazer parte, você entra aí, beleza? Então olha só, galera, abriu com gap de alta, tá? Ai, maravilha, abriu com gap de alta, então parou de romper fundo, rompeu esse micro topinho, é uma tendência muito pequena, micro tendência, tendência muito pequena, tendência dos candles, uma pequena movimentação. Travou, voltou, bacaninha, tá? Então formou aí um padrãozinho de alta, né, turma? Então o preço ele tá subindo. Ok. Então como ele veio subindo, tá? Eu não tinha marcado essa LTA aqui ainda, beleza? Tinha marcado mais ou menos assim, tá? Tava bem exaustão, tá? Tava bem exaustão, ou seja, exaustão é quando é aquela tendência mais fraca, beleza? As linhas de tendência também indicam muita força do preço, tranquilo, turma? Então voltou aí, tá? Ó, rompeu linha na micromovimentação, pá, aquele padrão de sempre, turma. Essa entrada aqui na compra foi bacana, beleza? Inclusive aí, né? De parabéns e o Jonas, algumas pessoas também da comunidade fizeram essa operação e especularam essa movimentação. Então o que ele fez aqui, turma? Ele abriu rompendo o topo, voltou no padrãozinho de baixa, micro tendência, tá? Isso aqui acompanha a movimentação do dia, turma, acompanhando a movimentação do preço e realizou um padrão de alta. Bacana. O que eu posso fazer? Posso marcar um LTA aqui? Pode. Por quê? Porque o preço ele pode dar continuidade nessa movimentação. O que acontece? Rompeu linha, perdeu força nessa direção, então deixou um topo para a gente, onde se rompesse esse topo, ia dar continuidade na movimentação e aí ia formar um padrão de alta mais visível, beleza? Então, pô, não rompeu, então a venda aqui, dando preferência a essa movimentação de baixa no movimento maior, tá? Bacana. Venda no start, ó. Venda aqui, ó. Alvo, fundo. Poderia vir buscar esse 10 aqui, que inclusive veio. Então ele fez falso rompimento nesse fundo e travou nesse fundo aqui, tá? Lembrando, essa movimentação é uma só. Então o preço estava preso nesse range. Quando ele fez esse topozinho aqui, fazendo topo duplo, ele tinha a obrigação de romper esse fundo e buscar os próximos alvos até que ele dê continuidade na movimentação de baixa. Como ele não fez isso, certo? Ele travou aqui, ó, nesse range, tá, ó. Toda essa movimentação amarela aqui, em branco, perdão, que ele fez, estava preso dentro dessa movimentação aqui, ó. Ok? Então essa compra aqui também, pô, no falso rompimento de fundo, já ligando aí e tudo mais, foi bacana, tá? Então pipocou, né? E assim ele veio trabalhando, turma. Ele veio trabalhando. Como? Fazendo fundos e topos mais altos. Visto que a tendência maior está de baixa, porém a do momento está subindo. Então, o que vai fazer a movimentação maior, a macro movimentação, né? Vai primeiro começar na micro movimentação. É a movimentação do dia que vai realizar uma movimentação maior de dias anteriores, que está formando a tendências anteriores. Atenção, turma, pega esses pontos. Então aí podemos marcar uma LTA, certo? De preferência eu marquei desse fundo aqui, ó, para acompanhar essa movimentação. E viemos acompanhando. Da mesma maneira que a gente considerou esse aqui estava preso nesse range, toda essa movimentação maior está presa entre esse topo e esse fundo.
tá? Então, a partir do momento que ele parou de romper fundo, o próximo alvo que ele ia buscar aqui seria esse topão, tá, turma? Então, ele veio trabalhando, ó. Daria para realizar alguma operação nesses fundos? Sim. Você entraria no Start e seguiria o preço, tá? Inclusive com o seu alvo aqui. Bacana. Buscou aí o topo, tá? Foi e rompeu, né? Rompeu essa máxima aqui, turma. Ou seja, rompeu o topo da tendência anterior, tá? Porém, seguimos a movimentação do dia. Como isso aqui era alvo, ele rompeu, bacana, só que aqui vem um detalhe, ó. Parou de romper topo, tá, turma? Parou de romper topo. Que, inclusive, isso aqui foi um bizu, né, das aulas que a gente passamos hoje no Fora da Curva, sobre resistência, como considerar, tá? Então, esse bizu aqui foi bacana. Independente se tivesse essa LTA e eu soubesse que o preço está subindo, parou de romper topo, né? Tem alguns detalhes para considerar uma resistência da maneira que a gente considera, mas foi esse bizu aí. Então, essa operação de venda aqui bacana também, buscando aí, ó, rompendo esse fundo da micro tendência, muito importante, ó. Ele rompeu esse fundo da micro tendência, ó, e buscou o fundo aí, vamos dizer, de referência. Bacana? Então, ele buscou, travou, rompeu linha, perdeu a força nessa direção, ele não vai trabalhar mais nessa direção, ok? Então, segurou no fundo, foi buscar aí o topo, tranquilo, ele perdeu essa tendência, porém não rompeu o fundo. Visto que deixou um topo mais baixo do que os anteriores, né? Então, uma operação de quê? Venda. Essa operação é uma operação confirmada? Nem tanto, é uma operação de expectativa. Claro que até a mesma confirmada tem seus riscos. Inclusive, você tem que aceitar o risco na operação. Aceitar o risco na operação é você respeitar o seu gerenciamento. Anotem. Aceitar o risco na operação é você respeitar o seu gerenciamento. É você deixar o preço de trabalhar até buscar o seu alvo. Certo? Então, turma, veio movimentando, tá? Regiãozinha de topos, bacana. Beleza? Então, a vendazinha no candlezinho de start, bem próximo ao topo, seu stop ficaria aqui acima, vinha buscar aí o alvo, o seu fundo, tá? Nossa. Ai, velho. É vídeo mesmo, viu? Pra fazer o negócio. O seu fundo ficou esquisito. Perdão aí, turma. Perdão aí. Perdão aí, velho. Ai, velho. É palhaçada mesmo. Ai, caramba. Beleza, turma. Veio buscar o fundo, que era o alvo deles. Beleza? Rompeu o fundo, bacana. Podemos entender aí que ele veio, né, trabalhando agora numa tendência de baixa, entre aspas, tá, turma? Entre aspas. Isso aqui foi um falso rompimento, beleza? Vou só averiguar aqui mesmo, para eu marcar para vocês se foi falso rompimento ou não. É isso mesmo, turma. Falso rompimento, tá? Falso rompimento de fundo. Ou seja, então o dólar ele está preso entre esse topo e esse fundo. Amanhã, como é que eu vou saber qual a direção que ele vai seguir? Espere o preço ele abrir, defina esses dois pontos. Se ele romper aqui o fundo, já sabe que está tendência de baixo. O preço ele vai seguir essa direção. Se por acaso ele romper o topo, ó, abrir aqui e romper o topo, você já sabe que ele deu continuidade na movimentação de alta. Então você vai dar preferências para compras. Beleza? Vamos lá para o índice. O índice, turma, também foi uma maneira que eu quero agora bater um pouco na tecla com vocês, que eu achei muito da hora, tá? Tirando o zoom, galera, você sabe que essa notícia, como eu falei no começo aí do vídeo, que a notícia ela só antecipa uma movimentação que é realizar em horas ou dias e trouxe para minutos. Foi o que aconteceu ontem. Então, olha só, turma. Olha só esse pipoco. Pipocou, despencou. Pipocou, despencou. Por que é bom tirar o zoom? Porque você aí consegue interpretar, tá, a movimentação que ele vem realizando no decorrer dos dias.
Você vê o movimento maior. Bacana? Ok. Então ele abriu aqui com gap. Turma, isso aqui é muito importante, velho. Eu fico puto. Fico puto. Quando a galera pensa ao contrário. Abriu com gap de baixa. O que o preço ele veio fazendo aqui, turma? Ele veio fazendo topos e fundos mais baixos. Em nenhum momento mostrou para nós que queria subir, reverter a movimentação. Por mais que ele tenha rompido o topo anterior. Você só vai criar expectativa que ele possa testar o topo rompido. Só que a sua expectativa ela se validará a partir do momento que o preço lhe mostrar a movimentação de reversão. Enquanto isso, segue o preço para baixo. Tá? Se o preço ele sobe no movimento eufórico, ele cai no movimento colapso, turma. Vamos lá, trabalhando. Pô, e só veio caindo. Qual é o tipo de operações que dava para realizar aqui? Start, velho. Entra no start, seja feliz. Entra no start, seja feliz. O movimento estava forte para a queda. E aí, formou um padrão de baixa, lógico, alvo dele, fundo. Isso era fato, turma. Fato. Inclusive, rompeu até o fundo aí principal. Que seria esse fundo aqui que ele deu um pipoco. Rompeu. Né? Rompeu. Qual era a oportunidade aqui bacana para você estar pensando numa venda que inclusive deu 1000 pontos? Seria nessa movimentação. Ó. Mesma coisa lá em cima, turma. É só ter entrado no start. Rompeu o fundo. Ponto de venda. Um dos pontos. Voltou. Venda no start. Que inclusive, nosso amigo Vinícius, aqui do Elite Trader, realizou essa operação de venda. Pipocou aí 500 pontos tranquilo. Direto em 3 candles, 2 candles. Se inclusive, ele deu 1000 pontos, né? Buscou o fundo aí, ó. Fazendo fundo duplo, turma, ele parou de romper. Perdeu a força nessa tendência. O que vai fazer? Romper ela. Romper essa tendência, temos um topo aqui que ele deixou. Se ele não romper esse topo, segura, são pontos de venda. Então dá para você realizar uma operação de venda ainda a favor dessa movimentação de baixa. Lógico, sabendo que seu alvo é aqui no fundo. Seu alvo é no fundo. Não fica imaginando que ele vai romper aquele fundo, que ele vai buscar 300 fundos lá para baixo. Acompanha o preço, define o alvo. Se você entrou na operação, aceita o risco, você vai respeitar seu gerenciamento e aceita aí o seu primeiro alvo como esse primeiro fundo dentro da técnica. E sai da operação. Fique feliz por isso. Tá bom? De novo, travou no fundo. Aí, turma, é o seguinte. Já havia rompido linha. Tá? Ele travou no fundo. Ó. Então ele fez fundo triplo. Mostrando mais uma vez que ele não queria romper esse fundo. Fundo, a partir do momento que dá 2 toques e 3 toques, você já vê que o preço ele não quer romper, né? Então ficou preso nesse range por alguns minutos. Né? E bateu, foi, bateu, foi. Quando começou a mostrar pra gente que queria reverter a movimentação? Quando ele parou de querer buscar esse ponto. Tá? Esse ponto aqui. Ele começou a ficar muito barato, então o pessoal começou a entrar mais em cima. Fazendo que com o preço não volte mais aqui. Certo? Então ele foi, pipocou. Tá aí, ó. Bacaninha. Rompeu o topo. Né? Travou, ó, parou de romper topo. Aí que tá. Não deu continuidade nessa movimentação. O que acontece? Ele rompe tendência, volta e você entra vendido no start, bem próximo ao topo. Isso, turma, é operar a técnica. Isso não é fazer bobagem. Isso é aceitar aí o gerenciamento, aceitar que tem que operar de acordo com a técnica, não ficar de achismo. Entrar a favor do que o preço vem te mostrando. Isso aqui é uma profissão, isso aqui é um trabalho. Execute com maestria, que aí você vai ver o dinheiro entrando. Alvo, fundo. Turma, visualizando essa movimentação aqui, temos esse topo e esse fundo. Igual no dólar. Ele veio trabalhando. Bacana. Tá? O
que deveria aqui para ele vir buscar esse fundo, turma? Ele deveria romper esse fundo aqui, tá? Que fez essa movimentação. Toda essa movimentação que está em branco estava dentro desse range de fundo e topo. Isso são pontos de referência, cara. Entendeu? Pegou a senha aí? Não rompeu o fundo. Temos essa LTB marcada. Tá? Rompeu linha, voltou. Inclusive até vi uma operaçãozinha de compra aqui, bacana. Bateu 500 pontos. E o preço ele se encerra. O que eu quero mostrar isso com vocês, turma? O que eu trouxe nessa live aqui? Nessa live não, perdão, desse vídeo. É que, pô, se você não é disciplinado, se você não faz gerenciamento, se você não segue seu planejamento, essa profissão não é para você. Por mais que você queira, acha bonito, acha super foda, essa profissão não é para você. Ou você seja disciplinado, comece a operar, peça ajuda a alguém, claro, ao Elite Trader, para te ajudar. Entenda que não é só técnica. Você tem que ter consciência, turma, do que está fazendo. Entendeu? Aceita o gerenciamento, aceita o planejamento, pô. É dia após dia. Não é porque está caindo dinheiro na tua conta que você vai dar onde doido. Porra, vamos pensar semanalmente, mensalmente, a longo prazo, galera. A gente faz dinheiro no dia, vai cair no dia seguinte, porém, esse dinheiro é pro final do mês, pô. Quanto for pagar as contas. Não é pra agora. Uai, que isso, pô. Certo, turma? Então, galera, novamente, tá? Estamos fazendo um projetozinho bacana, nova era, que vai revolucionar a maneira que estamos ensinando os traders a ser campeões, a ser profissionais, entendeu? Essa maneira vai ser foda. Então, se você tem interesse, entre aí no link, tá? É esse aqui, beleza? Tá aqui embaixo o link. Galera, tamo junto. Um forte abraço. Um bom início de mês aí para todo mundo. Que esse mês de maio seja esplêndido, maravilhoso, glorioso, turma. Beleza? Ó, um grande beijo, um forte abraço. É nóis, Elite. Tamo junto.